noite. Muito bom. Quantos já receberam uma porção de Deus hoje? Já? Se você fosse embora hoje, você já estava satisfeito? Não, mas eu quero mais. Expande a sua alma para receber mais. Sabe quando você vai no buffet? Aquele sistema pode comer à vontade. E aí você come à vontade. E aí você fala, cara, eu não aguento mais nada, eu estou tão cheio. Aí você se esquece que tem a sobremesa. E aí cabe mais. Sempre cabe mais. E eu creio que você, mesmo você que recebeu, você vai abrir um espaço para um mais. Você crê nisso? Amém? Deus, expande a nossa mente, expande o nosso coração para receber a plenitude do que o Senhor tem para nós hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu falei bastante sobre a mente, mas eu quero acho que trazer um contexto para a gente poder seguir. Nós somos corpo, alma e espírito, como eu falei. Nós somos um espírito porque somos a imagem e semelhança de Deus, mas temos um corpo e uma alma. Isso em termos de ressurreição, como é que funciona? E por que isso é importante para a gente entender o sobrenatural de Deus? Porque quando Jesus, Ele faz a obra perfeita na cruz, e Ele nos salva, Ele nos vivifica, isso acontece onde? No Espírito. Tanto é que se todos nós morrermos hoje, estaremos vivos com o nosso Senhor. Mas o nosso corpo morreu. A Bíblia fala sobre a glorificação do corpo. Nós teremos um corpo eterno, glorificado, como o de Jesus. Então a gente tem um corpo que vai ser glorificado, que vai ser ressurreto, como o de Cristo. E já temos o Espírito que já é vivo. Nesse momento já é vivo. Você tem as coisas espirituais dentro de você, porque você é um Espírito, você é filho de Deus. Você declarou que Jesus é o seu Senhor. Você entregou a sua vida, você fez a sua confissão de fé. E você tem a plena certeza de que estará vivo com Deus. Mas o problema é aqui, na alma. Por isso que a Bíblia ela fala tanto sobre a renovação da mente, sobre a alma, o tratar o caráter da alma, tratar os problemas da alma. E a alma é justamente essa ponte que vai fazer a ponte das coisas espirituais com as coisas naturais. E essa ponte, ela precisa estar bem estruturada. Ela não pode estar destruída, ela não pode estar suja, contaminada, porque senão as coisas que nós recebemos no Espírito, que são coisas boas, não vão chegar tão bem aqui desse lado, vão chegar distorcidas. Vocês estão entendendo? E as coisas que Deus deposita em nós são espirituais, porque Deus é Espírito. Então quando nós clamamos para o Senhor, Deus me ajuda, me libera, me dá o seu favor, a sua graça, isso acontece no Espírito. E é o nosso papel, como filhos do Senhor, cultivarmos isso que nós recebemos, para que isso chegue a se manifestar na nossa alma e no nosso corpo. Vocês estão entendendo? Então quando a gente fala que nós recebemos uma palavra profética, por exemplo, nós liberamos palavras proféticas. Deus fala com seus profetas. Deus fala com a igreja. Ele libera palavras proféticas. E aí você fala, cara, eu recebi. É como uma semente que você recebeu no Espírito. E quantos sabem que quando Deus fala de visão, Ele fala de uma floresta, mas Ele nos entrega uma semente. O sobrenatural, Ele opera dentro de uma lei espiritual. Deus, Ele vai nos dar visões do que está no coração e na mente dele, os planos do Senhor, como a Bíblia chama, mas Ele nos entrega sementes que precisam ser cultivadas, para que então elas possam germinar e se tornar tudo isso que Deus sonhou. E é sobre isso que a gente vai continuar, sobre sementes e florestas. O profético, como eu falei, é a habilidade de você ouvir o que está no coração e na mente de Deus. Olha como é importante, coração e mente, sentimento e planos. Deus também tem sentimentos, Deus também tem planos. E a nossa inspiração para chegar nesse lugar celestial, ela só é possível por meio do Espírito Santo. Então, a definição, se você quiser anotar,
a definição de profético é acessar a mente e o coração de Deus segundo a inspiração do Espírito Santo. E eu creio que nós já podemos fazer isso. Você crê nisso? Você crê? Estou sentindo que está meio inseguro, mas eu vou te ajudar nisso. Eu vou te ajudar a ter mais segurança nisso. As palavras, elas precisam ser cuidadas e regadas. Quantos já receberam uma palavra profética na vida? Uau, incrível, muito bom. Todas já se cumpriram? Provavelmente não. E provavelmente receberemos mais palavras ao longo de nossas vidas. Mas a diferença daquele que vive o cumprimento das palavras é aquele que cuida e rega essas sementes. Não adianta você ser alvo de uma ministração profética. Não adianta um profeta de Deus chegar e liberar palavras se você não é um guardião dessa palavra. Se você não guarda aquilo dentro do seu coração, protege aquilo e rega constantemente com água, que é a fé. Com ambiente que pode ajudar aquilo a germinar. Porque provavelmente se você receber uma palavra profética e você está no meio de incredulidade, essa semente vai morrer. Assim, essa palavra não foi de Deus não. Isso aí nunca vai se cumprir na sua vida. Para de acreditar nessas bobeiras. Mas em contrapartida, quando você está num ambiente profético, um ambiente onde aquilo é ativado constantemente com fé, com declarações, e você cultiva aquilo, eventualmente essa palavra germina e gera um romper. E aí as coisas começam a acontecer. E sabe, esse cuidado que nós temos com a palavra, ele não é nada sobrenatural, ele é completamente natural. Porque se eu recebo uma palavra profética de que eu vou ir para a África, e eu fico lá, Senhor vai me levar para a África, que incrível, eu vou para a África, eu vou falar com os povos da África e tal, Senhor libera, e vai, 1 ano depois não aconteceu nada, 5 anos depois nada, 10 anos depois nada, e aí de repente o pastor Manassés me liga, pastor Abraão, lembra daquela palavra da África, como é que está? Ih pastor, sabe o que é? Não aconteceu nada em 10 anos, estou achando que não foi de Deus. Mas uma pergunta, pastor, por acaso o senhor tem passaporte? Não. Por acaso pesquisou passagem alguma vez? Não. Por acaso estudou alguma língua africana? Não, também não. Deus vai liberar tudo. Se não existe fidelidade no nosso natural, essas sementes que são as palavras que a gente recebe no Espírito, elas não podem romper. Então, novamente, o sobrenatural, ele acontece primeiramente em obediência ao natural. Você quer saber o quanto Deus já te confiou de sementes? Porque talvez você não levantou a mão e falou, eu acho que eu nunca recebi uma palavra profética, eu acho que eu nunca tive uma semente do Senhor na minha vida. Mas deixa eu te dizer, você nasceu numa família, você tem um trabalho, você tem um estudo, você tem a sua própria saúde, você tem uma igreja, você tem vizinhos, amigos, você tem uma comunidade. Tudo isso daí são coisas que Deus te confiou. E a sua obediência, a nossa obediência naquilo que Deus já nos confiou, vai determinar o quanto do sobrenatural de Deus vai ser visível na nossa vida. A obediência no natural começa a destravar o sobrenatural em nós. E o nosso papel é simplesmente semear essas sementes, regar sobre essas sementes. E isso deveria ser a coisa mais natural para um cristão. Falar em natural ou normal, hoje em dia o normal não está tão normal. Eu tenho uma empresa com minha esposa e normalmente nós fazemos as contratações. E ultimamente está difícil contratar pessoas normais, porque a normalidade do mundo mudou bastante. Então nas entrevistas eu pouco me importo com as qualificações técnicas, o que o mercado chama de hard skills, são as qualidades técnicas, e me preocupo muito mais com os soft skills, que são as qualidades que você nem aprende num curso, você não aprende num MBA, você não aprende numa faculdade, são coisas que você precisa se desenvolver como ser humano, como um bom filho, como um amigo fiel, como um marido
honesto. E está faltando. Deveria ser a coisa normal. E nós estamos em busca de o normal. E está difícil achar. Sabe que isso é assustador, porque quando a gente fala de sobrenatural, muitas vezes, as igrejas acham que isso é algo uau, mas é a coisa mais natural que a gente pode ter. É a coisa mais normal que um cristão tem que carregar. E sabe, nós temos um modelo perfeito que é Jesus. Jesus foi um cara normal. Ele foi um cara legal. Ele foi um bom filho. Foi um bom primo. Foi um bom amigo. Foi um bom líder. Ele foi um bom filho de Deus. E ele nos ensinou dentro da sua... Vai ficar estranho se eu falar assim, né? Carnalidade. Mas Jesus era humanidade. Jesus, ele era 100% homem também. Apesar da sua natureza 100% divina, ele era 100% homem. E ele nos ensina o caminho de como nós podemos ser fiéis no natural, para que o sobrenatural então venha. E olha que curioso, a palavra é sobre o natural. Se não existe natural, não tem o que pôr sobre. Não tem nada. Não tem obediência no natural, não tem o que Deus possa adicionar. O sobrenatural, ele vem sobre a tua obediência no natural. Então a coisa mais sobrenatural que nós podemos fazer hoje é o natural. Ah, mas pastor, você está tirando todo o mover espiritual da coisa. Parece que a gente está virando agora humanista. É só fazer as coisas para ser um bom cidadão. Não, porque eu não estou falando de força de pensamento, positivismo, otimismo. Eu estou falando de crente. Crente vive pela fé. Ele não está enxergando o que ele crê. Essa é a diferença, porque é impossível agradar a Deus sem fé. E Deus, ele está à procura daqueles que o amam de verdade. Então, para nós vivermos essas experiências sobrenaturais com Deus, precisamos ter fé, que é muito diferente de positivismo, otimismo. O otimista, ele acredita, toda hora, constantemente, ele acredita que a circunstância vai mudar, vai melhorar. Isso é um otimista. Em contrapartida, um crente, ele confia que Deus vai mudar. O quê? O meu coração. Deus vai se manifestar sobre o quê? Sobre a circunstância. O poder de Deus vai se manifestar. Não tem mais a ver comigo ou com a circunstância, tem a ver com Deus, o que Deus pode fazer. Essa é a diferença entre o otimista, o humanista e nós, crentes. E o poder sobrenatural de Deus, ele é liberado sobre aqueles que estão em fidelidade no natural. Então não tem a ver com força de pensamento, tem a ver com o quanto que a nossa mente foi renovada em confiar no poder de Deus. Está fazendo sentido? Tá? E eu amo também que Deus já depositou muita coisa em nós. E aí talvez você como um jovem, adolescente, fala, não tenho nada, não tenho família, só tenho meus pais, meus estudos. Mas cara, deixa eu te falar uma coisa, você que é jovem, adolescente, antes de querer até mesmo se relacionar com outra pessoa, até mesmo querer um trabalho, um emprego legal, começa a namorar com você mesmo. Começa a querer trabalhar com você mesmo. Começa a se desenvolver num autodesenvolvimento de descobrir o que Deus já depositou em você. Essa é a coisa mais profética que você pode fazer. Muito mais do que eu declarar uma palavra profética sobre um de vocês, é muito mais importante eu descobrir o que Deus diz sobre mim. De que adianta eu ajudar milhares de pessoas no profético se eu não sei, eu nunca perguntei para o meu Criador, o meu Pai, o que Ele diz sobre mim. E essa identidade clara vai me dar a certeza sólida de quem eu sou. Sabe uma pessoa na Bíblia que teve essa revelação? João. Quero que vocês entendam aqui. João está lá escrevendo o livro de João, mas ele não sabia que era livro de João, era só uma carta. Daí ele, em algum momento lá no livro de João, diz assim: João era o discípulo mais amado. Cara, você mesmo escreveu isso.
Desculpa, você é um arrogante. Do mesmo modo que Moisés, lá no Pentateuco, ele escreve 2 vezes: não existia homem mais manso sobre a terra. Quem escreveu? Ele mesmo. Pô, cara, Moisés falou sobre ele mesmo, que ele era o homem mais manso sobre a terra. Mas não, desculpa, você não está sendo muito humilde, você está sendo um arrogante, um orgulhoso. Não, é exatamente essa convicção que eu quero que nós entendamos. A humildade que esses 2 homens tiveram foi expressa numa clareza da sua identidade. Eu sou manso. O que é manso? Aquele que se submete a Deus. Até a raiz da palavra mansidão tem a ver com o poder controlado. Ele era manso. João é aquele que se autodeclarou o mais amado de Jesus. Seria bem estranho, né? Você se autodeclarar o mais amado. Mas tamanha é a tua revelação do amor de Jesus por você, você fala assim: eu sou mais amado. Não é possível, eu sou o mais amado de Jesus, o mais achegado com Jesus. Isso é humildade. Você entendeu quem você é nele. Pedro, não vamos falar mal de Pedro, tá? Pedro, a gente é muito Pedro, né? Para falar a verdade, a gente se identifica muito com Pedro. Pedro foi aquele que disse: não vou te abandonar, Senhor, jamais te abandonarei. Poucas horas depois: não conheço, não sei do que vocês estão falando, não, sei não, tenho nada a ver com essa história. João estava na crucificação, Pedro não estava. Ele teve uma revelação. Sabe, se nós queremos experimentar o mover sobrenatural de Deus nas nossas vidas, em primeiro lugar, precisamos saber quem nós somos em Deus, quem Deus diz que nós somos, porque Ele não diz para mim que eu sou uma coisa e você é outra. Cada um foi criado de uma maneira muito única, muito especial, e Ele depositou coisas únicas e especiais em cada um. Estão comigo? Bom, eu falei um pouco também das línguas. Eu quero até ir um pouquinho mais fundo nessa questão das línguas. Certa vez vou contar um pouquinho como eu fui batizado no Espírito. É a coisa mais não gospel que aconteceu na minha vida. Quando eu tinha 15 anos, eu era do grupo de adolescentes, lá da igreja, aquela bem tradicional, e tinha um programa de televisão do missionário R.R. Soares. Vocês conhecem ele, né? Um homem de Deus, incrível. E aí eu e meus amigos, numa brincadeira, falando de deboche. Olha que absurdo. Vamos lá no R.R.? Vamos. E a gente foi de noite, lá na Avenida São João, lá em São Paulo. E lá é um cinema desativado. E assim, é um auditório assim, um lado para cá, outro lado para cá, né? E é um cinema que tem um corredor central. E naquela noite, cara, não sei porquê, mas o missionário falou que estava falando da importância do falar em línguas, que era a principal evidência do batismo do Espírito, e que no ministério dele não poderia servir na liderança quem não falasse em línguas e tal. Eu e meus amigos lá: ai meu Deus, que papinho é esse? E aí ele falou: e nessa noite nós vamos batizar a igreja no Espírito, nas línguas. Olhei meu amigo e falei: cara, televisão, tudo televisionado, tudo combinado. Você vai ver, na hora que ele fizer assim, ó, pum, as pessoas vão começar a gritar. E aí, gente, não tinha fundo musical. Para quem conhece o missionário RR, tem o pastor Jaime. Não estava lá o Jaime tocando. Não teve imposição de mãos, não teve nada. Era o microfone e o missionário. E ele disse, naquele tom de voz que vocês conhecem do R.R. Soares: esse lado da igreja receba a virtude do Espírito Santo. E aí começou aquela coisa. E eu estava nesse canto. Olhei meu amigo e falei: televisão, é tudo combinado, é gravado, tem que ser assim. Aí na outra hora ele fala assim: agora esse outro lado da igreja receba a virtude do Espírito Santo. Eu não conseguia parar de falar em línguas. Eu não conseguia falar português. Eu tentava falar português com meu amigo e ele ficava rindo de mim, eu rindo dele, eu não conseguia parar de falar em línguas. Não teve fundo musical, não teve explicação, não teve imposição de mãos, teve só uma ministração de um homem ungido por Deus. E um bando de adolescentes sem noção. Mas Deus nos alcançou. Amém?
E eu gostaria muito de, naquela época, em 1995, quando eu tinha 15 anos, faça a conta, eu tenho 43 hoje, você quer saber? Tá, todo mundo fica fazendo essas contas, eu já estou facilitando para você, é 43 que eu tenho, tá? Então naquela época, quisera eu naquela época que alguém me explicasse o que é o falar línguas, para que serve o falar línguas, da onde vem esse negócio, e eu quero te dizer que vem daqui, espírito, alma e corpo, porque o falar em línguas é como no livro de Atos diz que o Espírito Santo veio sobre a igreja, porque Jesus disse, não façam nada, não saiam desse lugar, não saiam de Jerusalém, até que venha o poder dos altos, até que venha o Espírito Santo, porque a igreja já estava formatada, estava toda montada em cima de Pedro, mas eles não tinham o Espírito Santo, e o Espírito Santo, Espírito, vem sobre o teu espírito, porque agora você tem um espírito vivo, porque você confessou o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador, e agora teu espírito é vivificado, ele tem espaço para o Espírito Santo habitar. Pronto, está habitando. Mas por que eu não saio falando em línguas? Porque existe esse caminho, espírito, alma e corpo. Aquilo que é chamado o batismo. O que é o batismo? É a imersão. Quando vem o Espírito, a tua alma precisa ser transbordada, por isso que veio aqui, precisa transbordar para a tua alma, no teu entendimento, não sei, na tua mente, na tua emoção, não sei o que é, mas é na tua alma, não é no corpo ainda, e aquele negócio vem dentro de você e fica, cara, tem um negócio querendo sair dentro de mim, e você fala, dá aquele primeiro, deu para entender? Parece cômico, né? Mas eu quero te dizer que isso é um processo, e isso não tem nada de espiritual, é a tua obediência no natural. Quando a gente fala de batismo do Espírito, cara, a verdade é que todo mundo poderia fazer como RR, só que desculpa, eu não sou ungido como RR Soares, eu não posso fazer, receba a virtude do Espírito, e que você começa a orar em línguas de um jeito fenomenal. Eu não sou o RR, glória a Deus também, que é um ministério que eu não ia aguentar, mas eu posso ter obediência no meu natural. Eu sei que eu sou o habitáculo do Espírito Santo, a casa do Espírito Santo, e eu posso sim ter uma renovação da mente, ao ponto que aquilo que eu recebi no Espírito transborda para a minha mente, e a minha mente começa a querer transbordar para o meu corpo físico, e isso vem como uma voz audível, uma língua que se mexe, um pensamento que é destravado, e você não tem mais vergonha do que as pessoas vão pensar, você não pensa se aquilo tem que estar sob controle, ou se faz sentido, você simplesmente põe para fora aquilo que você recebeu, lá no Espírito. Isso é sobrenatural, porque teve fidelidade no natural. Está fazendo sentido? Eu creio que nessa noite também vamos viver um pouco disso. Talvez você seja aquele que fala, cara, eu creio nas línguas, mas ainda não está indo, ou não está fluindo, ou estou com, sei lá, eu tenho umas travas, pastor, eu tenho, um preconceito, eu acho estranho, fico envergonhado, eu só faço quando está com a música muito alta. Eu não sei o que está te travando, mas algo na tua alma precisa ser rompido. Isso tem a ver com o natural. Então, continuando. Para um pregador é desesperador você ter o conteúdo e ter pouco tempo, mas o pastor me liberou um pouquinho mais. Tudo bem? Tá bom. Lembra que eu falei do meu filho? Vou continuar um pouquinho da nossa história como família. Eu, como um bom pai, mesmo tendo meu filho aparelhado, e quem tem filhos sabe que até mais ou menos uns 2 anos de idade o teu filho não fala, né? É com 3 anos em diante que ele começa a soltar umas frases, umas palavras mais bem conectadas, tal, né? Então até os 3 anos eu só esperei, fui na fono. Meu filho faz fono desde os 4 meses de vida. O que um bebê de 4 meses de vida faz numa fonoaudióloga? Faz estimulação, porque o cérebro de uma criança precisa ser estimulado, mesmo que ela, por quê? Principalmente porque ela está aparelhada. Eu vou olhar para o Kleber, porque é o nosso especialista de som, daí ele vai me validando aqui, né, no olhar. Não é. A plasticidade do cérebro precisa ser feita, o som precisa chegar,
aquilo precisa chegar, e meu filho precisa, pensa que ele não sabe se o som é lá, aqui ou atrás, porque tudo entra por um microfone, certo? Tudo entra por um microfone. Então ele não faz o aproveitamento dessa orelha 3D maravilhosa que Deus nos deu, que com isso a gente consegue saber de onde vem o som. Tá. Então o meu filho, ele não tem isso. Ele recebe por um microfone, e ele precisa deduzir de onde está vindo o som. Isso é treinado. A plasticidade cerebral dele pode ser treinada. Obrigado, Kleber, pela validação. Sempre que tem um especialista, a gente fica um pouco mais tenso. E eu comecei a levar meu filho desde muito pequeno, por indicação médica, a ter isso. Então, para mim, ir à fono era um trabalho assim que, cara, meu filho não está falando. Ele não fala. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo sininho, para ele descobrir de onde está vindo, alguns tipos de sons diferentes, para ele não se assustar, por exemplo, com chuveiro. Cara, para pensar, chuveiro é um negócio que faz assim, ó. Para uma criança, você fala assim, o que é isso? Da onde? Você não sabe de onde está vindo, né? Então a gente tinha que treinar algumas situações para ele estar preparado para essa situação. E eu fui fazendo isso a vida toda como um pai, fui levando ele toda semana. Ano passado, meu filho fez 10 anos, e nós vamos na mesma fono desde então. E é um prédio que tem uma portaria com uma segurança, todo mundo tem que se identificar, pegar o crachá, né, bipar o crachá e subir. Só que como nós vamos há 10 anos no mesmo lugar, eu chego lá, todo mundo me conhece, já me dá o crachá, já passo direto, nem pego fila. E aí meu filho falou assim, pai, por que a gente não pega fila? Falei, porque a gente já vem aqui há 10 anos. Na hora que eu falei, o Espírito Santo falou, 10 anos. Faz 10 anos que você vem aqui. Eu falei, uau, faz 10 anos que eu faço isso. 10 anos que meu filho está aparelhado, mas por muitos anos eu fazia isso sem saber o que isso ia acontecer, no que isso ia dar. E aí eu lembrei dessa palavra. Sabe por que eu faço isso há 10 anos, toda semana, religiosamente indo lá na fono, e que não é perto da minha casa? Eu gasto 4 horas do meu dia para ir e voltar. Porque eu sei qual que é a semente que foi depositada nele. Eu sei claramente qual que é a semente que Deus depositou nele e na minha família. E eu vou continuar cultivando, regando, cuidando dessa semente até o dia que ela vai romper. Eu já ministrei, glórias ao Senhor por isso, porque não existe nada na minha pessoa merecedora ou digna ou algo diferente que permita eu ministrar sobre surdos, mudos, deficientes de todo tipo e serem curados. Mas eu tive esse privilégio de ministrar sobre surdos, em especial surdos, e eles serem curados na minha frente. Glória a Deus. Volta para casa e olha para o teu filho, e o que você vai pensar? Eu acabei de ministrar, 2 ou 3 surdos foram curados. Eu volto para minha casa limpando o aparelho auditivo do meu filho. O que eu quero dizer com isso? Deus, Ele é poderoso para curar, claro que Ele é. Mas Deus, Ele nos ama tanto, mas tanto, que Ele nos quer de uma maneira completa. A cura em si não é o nosso foco. A renovação da nossa mente é o principal objetivo disso. Entendermos que nós temos um Pai que nos ama, nos quer completo, nos quer vivendo os sonhos dEle e nos quer perto. Ele deposita algo em nós e Ele quer que nós cultivemos isso, para que mais e mais vidas sejam abençoadas. Porque eu jamais estaria aqui, ou ministrando sobre surdos, ou ministrando sobre igrejas no Brasil, se não fosse essa situação. Eu podia estar vivendo minha vida tranquila. A verdade, gente, é que a minha vida estava bem tranquila. Com 32 anos, quando meu filho nasceu, eu já tinha minha empresa. Eu estava terminando o meu mestrado. Eu tinha tudo em ordem. Não precisava nada disso. Mas Deus tinha algo maior. Deus tinha um amor maior pela minha vida. E se eu paro para pensar, que miserável que eu era, que medíocre que eu era.
achar que aquilo que eu conquistei com o meu braço, com o meu esforço, com a minha inteligência, com a minha dedicação, era alguma coisa. A renovação da mente que eu estou falando é uma renovação profunda, gente. O sobrenatural, quando ele vem rasgando o nosso orgulho, o nosso ser. Está fazendo sentido? Amém? Eu estou sendo bem vulnerável com vocês. Verdade que essa história, eu comecei a contar um pouco sobre essa história há pouco tempo, porque não é fácil. Imagina, eu fui convidado para uma conferência profética do sobrenatural e veio falar que meu filho não foi curado. Cara, é uma situação de extrema vulnerabilidade para mim como pregador. Mas eu quero dizer que é nesse lugar que Deus está estabelecendo história na minha vida e na minha família. Amém? Nós precisamos saber, estar conscientes que dias maus vêm. Tem dia que é difícil. Tem dia que eu acordo e falo, eu fico indignado. Por quê? Por que está desse jeito? Por que não muda? Por que não, sabe? Tanto tempo já, tem dias maus. E a verdade é que o inimigo se aproveita desses dias maus para começar a destruir verdades na nossa vida. E por isso a Bíblia ela é tão clara sobre nós nos armarmos, nos protegermos com uma armadura espiritual, um capacete espiritual. Por muito tempo eu tirava sarro dessas pessoas que falavam do capacete, da couraça da justiça, da capacete da salvação, sandálias do evangelho. Eu falei, cara, coisa ridícula, nada a ver. Mas à medida que eu vou vendo que é real a batalha espiritual, que nos dias maus o diabo ele quer destruir você, ele quer aproveitar essa vulnerabilidade para acabar de vez com a sua família, acabar de vez com verdades que você ainda carrega. Eu vi que é importante nós declararmos armadura espiritual. Não é simplesmente uma alegoria bíblica, ela é real. E ela é real ao ponto que nós devemos fazer isso como um ato profético. O que é profético? Acessar a mente e o coração de Deus segundo a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo quer que nós acessamos essa mentalidade de estar guerreando numa guerra espiritual. Então, sobrenatural também é sobre guerra espiritual. O ambiente de fé que eu falei sobre guardar as sementes, ele tem a ver sim com a sua igreja, tem sim a ver com o seu discipulador, mas também tem a ver com a sua disciplina individual de leitura bíblica, oração e jejum. Ele não é um lugar onde alguém pode viver por você. Na hora do almoço, o pastor e eu estávamos conversando, e o pastor, eu não sei se o pastor estava me testando, na minha teologia, na minha fé, mas ele fez um questionamento e falou assim: pastor, o que o senhor acha das 10 virgens, das cinco nécias e das 5 que se prepararam? O que o senhor acha dessa situação? São ou não são diferentes? É ou não é igreja? E eu disse para ele: pastor, o meu entendimento é de que todas são noivas, mas o noivo demorou a chegar, e a Bíblia fala que o noivo demorou a chegar e elas dormiram. É natural, faz parte do natural dormir. Eu esperei, cansei de dormir. Mas a diferença é que tinha aquelas que estavam preparadas com um negócio chamado óleo. E óleo é um negócio que cada um tinha que carregar para achar o caminho. Porque lá no final da história fala que as outras 5 que não tinham óleo, elas conseguiram o tal do óleo e foram até ali, bateram na porta do noivo, e o noivo disse: eu não sei quem são vocês. Eu disse: pastor, eu acredito que isso tem a ver com intimidade e relacionamento com Deus. Você pode ser filho de crente, neto de crente, crente, tem certificado? Crente no certificado. Você pode ser crente na música, crente em tudo, mas se você não tem relacionamento, intimidade com Deus, o dia que você tiver que encontrar com Jesus, o seu noivo, Ele vai dizer: a verdade é que eu não te conheço. E o sobrenatural a gente só acessa com intimidade.
Sobrenatural não é uma ativação que eu posso liberar sobre a sua vida. Você precisa ter intimidade e relacionamento. A gente vai orar, a gente vai liberar unção. Eu creio na transferência de unção. Eu quero liberar unção de tudo que eu vivo. Eu quero que você viva isso ainda mais, de forma dobrada. Mas tem algo que você vai ter que fazer. Eu não vou poder viver intimidade por você. Você quer saber quão maluco isso é? Porque às vezes a gente acha que é possível. Eu estou numa igreja abençoada, eu tenho um pastor que ora por mim. Sabe o que isso seria equivalente? Eu sei que vai ser um pouco assustador o que eu vou falar. Seria equivalente a falar assim: faz um favor, ama a minha esposa, cuida bem dela, tenha relacionamento com ela, para que ela seja bem amada, cuidada. Mas você é o marido, meu amigo, como é que eu vou fazer isso por você? É bizarro pensar isso, não é? Mas por que a gente faz isso com Deus? Porque a gente terceiriza o relacionamento para o nosso pastor, para a nossa igreja, para o ministério. É um relacionamento íntimo. É só você e Deus que podem ter. Eu jamais deixaria você ter relacionamento com uma esposa. Essa é a indignação que você tem que ter. Imagina alguém querer se relacionar com teu marido. Não, eu não vou deixar um relacionamento com Deus por nada. É meu e ele. Eu vou conhecer ele, ele vai me conhecer. Amém? E agora voltando de novo para Gênesis 12, eu falei de Torre de Babel, que foi a parte ruim, né? Dos orgulhosos que queriam com a força do próprio braço. Mas lindamente, em Gênesis 12, aparece um homem idólatra, chamado Abraão. Ele era idólatra, ele era filho de idólatra, mas que era obediente à voz de Deus. Cara, como Deus é incrível. Como Ele pega as coisas que são insanas para esse mundo e faz transformação. Ele pega um homem chamado Abraão, ali no meio do nada, filho de idólatra, que fazia ídolos, e fala: Abraão, eu vou te levar para outro lugar, vou fazer um povo em cima de você. E ele creu, e ele foi, e ele ensinou seu filho a fazer o mesmo. E aí seu filho também creu e também permaneceu. Aí o filho do seu filho creu e também permaneceu. E ele continuou esse legado que o seu pai foi deixando. E sabe, Deus, Ele é conhecido na Bíblia como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Fica até uma coisa meio religiosa, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas é porque Deus, Ele é um Deus geracional. Eu vou fazer um parênteses. Certa vez alguém me perguntou: cara, defina sucesso. Falei: deixa eu acessar meu mapa mental, tudo que eu já aprendi sobre sucesso. Eu falei: não, isso aí não é sucesso, isso aqui também não. Já sei. Sucesso é ter sucessores. No trabalho, por exemplo, se eu sou um gerente e eu consigo treinar a minha equipe, e eu consigo qualificar alguém tão bem, mas tão bem, que ele consiga tomar a minha posição, eu tive sucesso, porque a partir daqui agora eu posso ser o gerente geral. E se eu consigo treinar os gerentes para alguém tomar minha posição como gerente geral, eu posso ser diretor. Sucesso tem a ver com sucessão. Mas vamos um pouco mais fundo. O que é sucesso em Deus? Eu tenho um filho que tem a sucessão do que eu vivo. E sabe qual vai ser o dia que eu vou descansar e falar: eu tive sucesso? Não o dia que eu ver o meu filho nos caminhos do Senhor. O dia que eu ver o filho do meu filho. Porque aí eu consegui ensinar o meu filho a ser um pai e um discipulador. Isso é sucesso. Então quando Deus chama Abraão, Ele vê uma geração, e Ele estabelece uma sucessão do que Ele está fazendo. E Ele começa algo novo em Gênesis 12. E a história de Gênesis é de 12 até os 50, sobre a história dessa família, a sucessão dessa família. Isso é Gênesis. Por que eu estou falando isso? Porque essa é uma história que começa com uma palavra profética. Abraão, eu vou te dar uma visão. Lembra da floresta? Deus mostrou a floresta para Abraão. Ele falou: uau, tudo isso de estrelas, é tudo isso que eu vou ter de filhos e filhas? Uau. Ele mostrou a floresta. Mas o que Deus deu para Abraão? Uma semente. Isaquinho.
E aquele jeitinho dele lá teve Ismael, mas Deus deu mesmo para Abraão uma semente chamada Isaque. Mas Deus mostrou para Abraão filhos e filhas como as estrelas. Essa história de sucesso que vem até os dias de hoje começa com uma semente. Será que Abraão foi bem sucedido? O que você acha? Acho que sim, né? Porque até me deram nesse nome. Até os dias de hoje eu já estou curado disso, mas coitada das crianças que nascem com o nome de idosos. Eu fui vítima disso. Criança já nasce com 75 anos. É porque ele teve sucesso. Porque é um nome muito significativo de alguém que obedeceu e teve êxito no que Deus tinha para a vida dele. Ele obteve êxito. Então, muitas vezes, quando nós recebemos uma semente e queremos ter êxito nisso, de novo, não tem a ver com a circunstância, tem a ver com o teu coração obediente. Eu não sei o que Deus vai fazer na história do meu filho. Eu não sei o que Deus vai fazer na história da minha família. Eu só sei que eu vou continuar sendo obediente com o que Ele me confiou. Eu vou continuar vendo o mover sobrenatural de Deus na minha vida e da minha família. Amém? E sabe o que é mais legal nisso? Uau! Vou parar de olhar para o relógio. Senhor, para um pouco tempo. Como naqueles dias que o Senhor parou o sol. Brincadeira, senão o negócio vai dar ruim. Sabe uma coisa muito maluca? Você já viajou para o exterior e teve que comprar dinheiro de outro país? Dólar, euro, peso, sei lá, qualquer moeda aí, né? Aí você vai lá com seus míseros reais, deixa lá uma fortuna e ganha algumas notinhas, né? É sempre assim, né? E aí você fica tentando achar uma casa de câmbio melhor e tal, e toda vez que você troca dinheiro, você sai com uma sensação de: miseráveis, os caras acho que me roubaram. Você não tem essa sensação? É claro que roubaram, porque existe um negócio chamado comissão. O cara ele vive disso, porque alguém paga a casa, o aluguel, a energia elétrica, o funcionário, tudo aquilo lá, o segurança, alguém tem que pagar aquilo, e ele ganha uma comissão em cima disso, certo? É assim que funciona. Mas existe uma casa de câmbio celestial também, vocês sabiam? Pastora, existe uma casa de câmbio celestial. Onde que fica? É você. Você é uma casa de câmbio celestial. No mundo espiritual, existe uma moeda que se chama fé. E quando você usa essa moeda no mundo espiritual, algo acontece. Curas acontecem. Sonhos são revelados. Interpretações, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, romperes na sua vida. Para os jovens, casamentos que dão certo, namoros que funcionam dentro de uma base bíblica. Quando você tem fé, aquele curso que você estava sonhando, ele vem. Aquela ajuda financeira que você precisava, de alguma maneira, ela chega até você. Existe uma troca, um câmbio no mundo espiritual. E a moeda que você usa se chama fé. Mas do mesmo modo que uma casa de câmbio pode ser acessada por inúmeras pessoas, você também pode. As pessoas podem chegar e falar assim: Kleber, fiquei sabendo que você é o cara aí das orações proféticas. Você pode orar por mim? E aí você usa da tua fé, você desembolsa da tua fé para um câmbio celestial. Mas você não vai se sentir usado, você leva uma comissão. Porque Deus, Ele usa você como um canal de bênção para outra pessoa e deixa um pouquinho para você. E se você faz isso sistematicamente, você é um cara abençoado, próspero. Prosperidade de verdade, eu estou falando. Não é só financeira, prosperidade. Porque se existe um cara feliz e próspero nesse planeta, é o cara que está fazendo a vontade de Deus. Ele acorda toda manhã e fala assim: uau, eu estou vivo, eu sou útil, Deus está me usando, Deus é vivo, eu quero abençoar mais vidas, eu quero orar por mais curas, eu quero ver mais pessoas sendo transformadas. Ele é animado, é aquele velho de 90 anos que parece que tem 50. Sabe do que eu estou falando, né? Você é uma casa de câmbio celestial. Deixa as pessoas te acessarem. Vem,
você ganha comissão também, cara. Ganha a tua comissão. E não tem nada de errado nisso. É justo. E Deus ama deixar uma parte com você. Sabe por quê? Deus, Ele é tão bom, mas tão bom, que Ele nos deu tudo e falou assim: não, administra, cuida, só me dá 10%, que é chamado dízimo. E sabe quem inventou o dízimo? Alguém arrisca? Vou dar liberdade para levantar a mão. Quem inventou o dízimo na Bíblia? Não foi Deus. Abraão. Abraão, quando vai resgata o seu sobrinho Ló, ele recupera tudo, e aí de repente aparece um cara bem estranho na fita, chamado Melquisedeque, rei de Salém. Bem duvidoso esse estranho. Rei da onde? Salém. Melquisedeque. E Abraão reconhece Deus e fala que vai deixar a 10ª parte de tudo que ele conquistou com Melquisedeque de coração, porque ele reconhece Deus na vida dele. Eu estou falando isso porque eu estava falando de casa de câmbio. De repente eu estou falando de dinheiro, né? Mas não estou falando de dinheiro, gente. Estou falando de uma coisa muito mais valiosa. Eu estou falando de uma vida dedicada a agradar a Deus. Eu estou falando de uma vida que tem uma conexão tão profunda com Deus, que você tem prazer em fazer essas coisas. Porque nós, assim, cara, vamos ser sinceros aqui. Esquece que o pastor está aqui, olha para mim, esquece um pouquinho. Às vezes a gente faz o dízimo por obrigação, né? Tipo, é lei, né? Depois vira uma lei, né? Eventualmente acaba virando lei, né? Às vezes a gente meio que faz, meio que assim, tem que fazer. Mas aquele que tem revelação sobre isso, faz com prazer. Faz porque ele sabe que 100% é de Deus, na verdade. Você fala assim: eu não acredito, Deus é tão bom que me deixou com os 90%, você acredita? Ele é tão bom que Ele me deixou cuidar dos 90%. E Ele está me dizendo que eu posso ir mais longe com os 90%, abençoado por Ele, do que com os 100% sem a bênção dEle. Eu posso ir muito mais longe, com menos. Cara, que Deus incrível que é esse? É sobre isso que eu estou falando, casa de câmbio. Vocês são casa de câmbio, eu sou casa de câmbio, casas de câmbios. Cara, a gente tem que ser normal para as pessoas, legal. Sabe qual que é a principal ministração que eu tenho feito com jovens ultimamente? Seja um cara normal, por favor. Não seja um cara estranho, não seja carrancudo, não seja chato com as pessoas, com seus pais, não seja preguiçoso, não seja isolado, seja um cara normal. E a normalidade está em falta. E aí, quando você é um cara normal, as pessoas vão se aproximar, porque elas vão ver um cara normal, legal, que bom que é um cara normal. E você vai poder fazer mais e mais câmbio celestial. Amém? Então, sobrenatural, se você está anotando, e se você não está anotando, pelo menos anota essa. Sobrenatural é sobre desembolsar a sua fé. Oração, muitas vezes a gente fala que ela é a preparação para uma batalha, mas eu quero te dizer que a oração é a própria batalha. A oração é a certeza que nós temos em Deus de que Ele está na nossa retaguarda, e na hora que você abre os olhos da sua oração, você segue em frente. Você já ouviu aquele dito, não bíblico, mas gospel? Ore como se tudo dependesse de Deus, mas haja como se tudo dependesse de você. Sem entrar em questões teológicas, mas tem uma coisa proveitosa nisso, porque você entende que existe um natural e um sobrenatural. Existe uma fidelidade que você vai ter que cumprir no natural, e uma fidelidade de Deus sobre a fidelidade no natural. Porque Ele é fiel não a você, mas Ele é fiel à palavra dEle.
E por isso Ele vai cumprir com a palavra dEle sobre a sua vida. Quando nós oramos e pedimos, Deus fará. Sabe, oração é acessar esse lugar celestial. Oração também é uma transformação da nossa mente. Quando nós pedimos por revelação do Espírito Santo nas nossas orações, repara, a nossa oração muda. A nossa oração de repente egoísta, humanista, desesperada só na questão temporária, de repente ela começa a se tornar declarações da grandeza de Deus, do que Deus vai fazer, do profético dele, dos sonhos, das visões que ele tem sobre você, que nem você imaginava, e de repente você já está prostrado, só declarando quão bom, quão belo ele é nas suas orações, que originalmente era Deus. Eu preciso me livrar desse problema. Existe uma transformação e renovação da mente quando nós oramos, quando nós acessamos esse lugar celestial. E é nesse lugar celestial que nós vamos nos abastecer, para depois começar na nossa casa de câmbio, liberar para as pessoas. O próprio Jesus fez isso. Jesus era uma casa de câmbio, uma baita casa de câmbio, mas beleza. Jesus, ele se retirava, de repente ele se retirava, e a Bíblia conta vários episódios disso, se retirava para se relacionar com o Pai, e depois ele voltava para o seu ministério de entregar as coisas para as pessoas. Jesus, sendo Filho de Deus, precisava ter essa prática de se relacionar com o Pai, de se abastecer, de se conectar com as coisas celestiais. Eu creio que todos aqui que já carregam sementes, e nós queremos ambientes mais propícios para as nossas sementes. Eu creio que você está nessa conferência porque você tem algo germinando dentro de você. E eu declaro que nesse tempo vai haver uma atmosfera de sementes germinando, água encharcando a semente, e a semente com aqueles seus nutrientes únicos, específicos, sabe, se alimentando e rompendo e germinando. Eu declaro que nesse tempo nós seremos cheios das águas vivas do Espírito, rios de água viva. Sabe, existe muitas pessoas falam que quando você está no Espírito, parece que você está bêbado, sabe, bêbado é álcool mesmo, estou falando. A diferença é que no álcool, você fica lá, né, etéreo, você fica lá assim, alegre, você fica um pouco fora de si, é até meio parecido com as pessoas que se movem no Espírito, tal, mas tem uma grande diferença, porque a diferença é que o álcool te desidrata, mas o Espírito te enche de águas vivas. Ele te enche, você flui e você fica cheio de águas vivas, e aquilo começa a fluir de dentro de você para fora, e as pessoas começam a ser abençoadas. E eu creio que é nesse lugar que nós vamos viver. Eu creio que sementes que estão em cada um de nós vão começar a viver essa atmosfera de germinar a partir de agora. Começa a declarar no teu espírito isso, começa a declarar na tua mente essa temporada na tua vida. Sabe, eu sei também, eu nunca fui de drogas, mas eu tinha muitos amigos das drogas. E eu lembro de um amigo que, quando fumava maconha na casa da tia dele, a maconha não funcionava, porque a tia dele era muito brava. E quem já foi da maconha diz que isso é bem real. Eu nunca fui, então eu não sei muito bem como é que é isso, mas dizem que se você está meio preocupado, você está assim, com a cabeça cheia, aquela coisa meio, né, travada, não vai fluir. Não precisa levantar a mão, tá, gente? Para confirmar. Mas eu lembro que quando ele me contou isso, eu falei, cara, sabe que no Espírito é igual? Que o Espírito Santo, quando ele vem, você tem que dar liberdade. Essa liberdade não acontece no Espírito, ela acontece na tua mente, acontece na tua alma e depois no teu corpo. Porque aquela pessoa que está lá pulando, dançando, rindo, chorando, sabe, fazendo todas aquelas coisas lá, né, no mover do Espírito, genuinamente, ela não necessariamente recebeu algo assim, que veio como um download de um aplicativo e puf, e ela começa a se mexer. Não!
Ela já tem algo no espírito, que é o Espírito Santo, que está se movendo nela, e ela fala: isso vai romper, isso vai sair de mim, isso tem que transbordar, e transborda para a mente dela, e ela fala: eu vou dar liberdade para isso, eu escolho dar liberdade para isso. Você entende? Ela não foi obrigada a estar nesse lugar. Não, pastor, é que eu não me controlo. Então não é de Deus, desculpa, porque Deus, ele não faz nada que você não possa controlar, porque Deus, ele trabalha em cooperação com você. Ele quer a tua obediência, Ele quer a tua escolha. Deus não te obriga a nada. Aliás, vou fazer um parênteses aqui, já que estamos com um tempo um pouquinho mais flexível. Muitas pessoas falam que a marca da besta vai ser um negócio que você vai ficar assim: uau, meu Deus, quando a marca da besta vier, meu Deus, como é que eu vou saber? E agora? E aí vão me obrigar a colocar a marca da besta? Não, não vai ser não. Você vai ter que escolher isso. É assim que funciona o mundo espiritual. É a tua escolha. O livre-arbítrio sempre esteve com o homem e sempre estará com o homem. É sobre a tua boca que está a bênção ou a maldição. É sobre a tua decisão, no teu corpo, na tua alma, que está a bênção ou a maldição. Como é que você tem certeza que você é salvo em Jesus Cristo? Ah, pastor, aqui eu fiz uma oração lá no retiro, sabe? A hora que o pastor Manassés falou: põe a mão no coração e repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego minha vida, eu entrego minha vida. Você fez essa oração com fé? Fiz, e por isso eu tenho certeza, convicção do meu espírito justificado com Cristo Jesus. Perfeita a resposta. Mas foi só uma declaração. Você não tem um documento, você não tem nada comprovando, porque da tua boca saiu essa decisão, essa convicção com fé, e é da tua boca que também pode sair o quê? A maldição. Então quando essa bendita, maldita, sei lá, marca da besta vier sobre a terra, você escolhe. Do mesmo modo, quando o Espírito está te incomodando, você escolhe se você vai bater pé, se você vai pular, se você vai rir, se você vai chorar. Você não é obrigado a nada. Muitos dizem, em inglês principalmente: o Espírito Santo é um cavalheiro. E ele é um cavalheiro. Ele não obriga ninguém a nada, mas ele se alegra com a sua participação. Vocês estão entendendo o quanto do natural é importante para você viver o sobrenatural? Vocês estão comigo mesmo? Cara, porque para mim, se lá com 15 anos alguém tivesse falado isso, eu ia ficar: meu Deus, eu ganhei muito tempo na minha vida, não acredito. Tanta coisa que eu fiz errado, meu Deus, eu achava que era tudo, né, na força do Espírito. O Espírito chegava e não dá mais para controlar o negócio. Isso é um demônio. O Espírito Santo não é assim. Continuando, gente, aguentem aí, não vou demorar muito. Para você entender a importância da alma, terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2, terceira João 1, 2. Amado, peço a Deus que prosperes em tudo e tenhas saúde, assim como tua alma prospera. Existe uma prosperidade da alma. E ele fala que prosperes em tudo. Isso inclui corpo, alma e espírito. E tenhas saúde. Corpo, alma e espírito. Saúde não é só corpo não, tá, gente? Saúde mental, saúde física, saúde espiritual. É saúde. Mas o que é o drive? O que é o que controla tudo isso? Assim como a tua alma prospera. É a tua alma que controla a saúde do corpo, alma e espírito. Quer a prova disso? Cadê o Daniel? Fisiculturista. Não, você é, cara. Do meu lado, você é o Arnold Schwarzenegger. Cara, você escolheu um estilo de vida saudável. Você escolheu acordar mais cedo, treinar, comer proteína, sei lá quantas gramas. Você escolheu isso. É uma decisão da tua alma. Você teve benefício no teu corpo. E também, talvez, até no teu psicológico. Foi uma decisão tua. Porque eu, contrapartida, decidi não treinar, decidi comer com seu pai, tudo que a gente quer. E a gente está feliz com isso. E eu não estou tendo esse benefício no corpo.
Eu não estou tendo esse benefício na minha psicologia nesse momento, porque eu estou com outras prioridades. Mas você é jovem, você quer estar bonito, quer estar forte, quer estar, né, no shape. É uma decisão que se você tomou da tua alma, que abençoa a saúde do teu corpo e da tua alma. É desse lugar da tua alma que prospera, que você vai definir saúde espiritual, alma e corpo. Faz sentido aí, gente? Então, precisamos aprender a cuidar da nossa alma. De novo, a renovação da mente que Romanos 12 tanto fala, é uma renovação da nossa alma, da nossa mente. Mais um versículo, Atos capítulo 3, versículos 6 a 8. Disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu-o andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de... Vamos aproveitar aqui. Prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho, lhe dou. Em nome de Jesus, levante e ande. Foi ali que ele recebeu. Algo aconteceu no espírito. E aquele homem, o texto diz assim, ó, segurando pela mão direita, ajudou, tomou uma decisão na alma, ajudou a levantar-se. Ele não estava curado ainda. Ajudou a levantar-se. Ele não estava curado. Perceba, ele não está curado, precisou de ajuda. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Na hora que ele teve uma mudança de mentalidade, ele falou: eu vou levantar. Cara, esse maluco que não tem nem uma notinha de R$5 aqui para me dar, ele está falando que eu estou curado em nome de Jesus. Eu vou tentar. Na hora que ele tentou, ele mudou a mentalidade dele. Cara, ele não andava, mas ele mudou a mentalidade dele. Nessa hora os seus pés ficaram firmes, e ele começou a pular, saltar e a louvar o Senhor. Cara, isso é a importância de uma mudança de mentalidade. Vai vir aqui muitos pregadores. Pô, pastor Manassés está me falando de homens incríveis. Pastor Eibe Uber, pastor Luciano Subirá. Cara, vai vir pessoas incríveis pregar na tua igreja. Os caras vão fazer declarações incríveis, pregações muito melhores do que a minha, ministrações proféticas. Mas se você não tomar uma decisão na tua alma de mudança, não vai acontecer nada. Pode vir o cara mais ungido do mundo, não vai acontecer nada. A mudança acontece na nossa alma. E aí o povo viu a cura física desse homem e a cura espiritual desse homem. Olha só que louco, essa é uma cura completa. O cara teve a cura espiritual, ele teve a cura física. E cadê a cura da alma? Ele se alegrou, alegria na alma. Ele se alegrou e começou a louvar e saltar. A alma controlou uma manifestação espiritual de louvor a Deus, e foi o drive para uma manifestação física que começou a saltar, e o povo começou a adorar a Deus por isso. Isso é uma cura completa, isso é um sobrenatural completo. Só que, infelizmente, nós estamos muito iludidos, talvez pelo próprio inimigo, que fala assim: irmão, Kleber, eu vou pegar você de novo aqui, que a gente tem uma certa, de todas as pessoas, talvez a gente está mais perto aqui. Kleber, o inimigo vai falar assim: mano, esse negócio de alma é muito almático, muito humanista, se foca nas coisas do espírito. Não, isso aqui ele falou exagero, se foca mesmo nas coisas espirituais.
Se puder, se isola, vai para o monte, vai para o monastério, vai para um lugar onde é só você e Deus. Cara, parece muito bom, né? Parece muito bíblico isso aí, mas é um grande engano do diabo, porque o diabo sabe que quando você tem a renovação na mente, ele está lascado, ele está em perigo. Porque se você continua isolado no teu mundo espiritual gospel, você é inofensivo no mundo espiritual, porque o drive de tudo isso acontece aonde? Na renovação da alma. Está fazendo sentido aí, gente? Amém? Uau! Estou vendo o tamanho aqui do desafio, mas vamos lá. Existe um versículo que eu amo, que me define como igreja, que é 1 João 4, 20 e 21. Eu amo que nessa igreja a gente tem os versículos em tempo real, aí todo mundo pega junto, né? Na minha igreja não tem isso, então só pega quem quer. É muito bom. Bom, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Simples. Nem parece Bíblia de tão fácil que é. Mas é a coisa mais sobrenatural que existe. Fidelidade no natural, gente. Amar o teu irmão não é uma coisa sobrenatural, é natural. Eu fui muito amado aqui hoje, muito, muito. As irmãs prepararam café, chá, doce, salgado, geleias, um ambiente gostoso, todos puderam usufruir. Eu me senti muito amado. Essa é uma obediência no natural, sabe? E eu me senti tão amado, mas tão amado que eu falei: Deus, eu quero retribuir esse amor. Eu estou me sentindo constrangido de tão amado que eu fui aqui. Eu falei: Deus, me deixa retribuir de alguma maneira. E aí na mesa eu pude entregar 2 ou 3 palavras que vieram bem claras no meu coração, porque eu pedi para Deus: Deus, eu quero retribuir esse amor. Eu não venho de um lugar onde Deus, eu quero, Deus, eu quero ser usado sim no Espírito, eu quero ser um cara sobrenatural e tal. Não, eu quero ser amor, porque eu fui amado. A essência do que nós fazemos como igreja é o amor de Deus. E quando nós sentimos esse amor, a nossa reação natural tem que ser querer amar. E quando a gente vive isso, amar o irmão que você vê, você está amando a Deus que você não vê, porque isso é mandamento dele, e é assim que funciona. Porque o contrário não funcionaria. Não teria como alguém amar a igreja sem antes ter conhecido uma coisa que é chamada amor. Não tem como você dar algo que você nunca recebeu. Casa de câmbio, você não tem como ter. Eu quero trocar $5.000 com o Kleber, mas ele não tem $5.000, né? Ele tem que ser uma casa de câmbio preparada. Você sabe que vai vir cliente parrudo, se prepara. Nesse mesmo sentido a gente precisa se encher das coisas celestiais, do amor do Pai, para poder amar mais, para poder liberar isso. Isso vem de maneira sobrenatural. O que eu poderia fazer pelas irmãs que me prepararam um lanche maravilhoso? Lavar o prato? Preparar um bolo para elas em 5 minutos, um bolo de micro-ondas? Sei lá, não sei o que eu podia fazer, eu só queria retribuir. Falei: Deus, me permite retribuir de algum jeito. Você entende como o mundo sobrenatural funciona na base da tua obediência do natural? Eu estou sendo bem repetitivo, mas eu quero que isso fique claro. Quero desmistificar isso. Romanos 8, 18, 19. Como eu disse, eu estou trazendo algumas revelações que ao longo da minha jornada no mover sobrenatural, Deus foi me ensinando. Isso foi lapidando como o sobrenatural ele fluiu na minha vida, e como ele me permitiu desmistificar algo que parecia tão complexo,
mas a gente vê que é tão simples, porque nós somos filhos de Deus, feito à imagem e semelhança de um Pai espiritual. Romanos 8,18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectativa da criatura espera na manifestação dos filhos de Deus. Essa versão que eu trouxe está bem complicada, mas existe uma expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que o mundo está esperando? O mundo não está esperando você falar de Jesus, porque no Brasil, se você pergunta para 10 pessoas, você já ouviu falar de Jesus? 9,5 vão responder, já. O meio é porque ele não escutou você direito. Todo mundo já escutou falar de Jesus no Brasil. Glória a Deus por isso, tá, gente? Glória a Deus. Mas o que o Brasil não conhece ainda é a manifestação dos filhos de Deus. Ele conhece muito bem o que a gente faz, mas ele não conhece a manifestação que eles estão ardentemente esperando. Sabe por quê? Nem eles sabem que eles estão esperando por isso. Existem soluções que só Deus pode dar. Eu vou dar um exemplo. Como a gente vai resolver a questão LGBT na igreja? Alguém dá uma dica? Como a gente vai resolver a polarização política no Brasil? Como a gente vai resolver a questão na Palestina? Do mesmo modo que alguém no passado resolveu o problema da poliomielite. Do mesmo modo que no passado alguém resolveu o problema da comunicação à distância. Do mesmo modo que alguém no passado resolveu com o miojo. O que tem a ver? São soluções criativas para problemas da época. Vou falar do miojo, que é o que vocês querem saber, né? Eu sei. Miojo. Olha eu falando de miojo na pregação. Deus tem misericórdia. Foi inventado por um cara chamado Momofuku Ando. E eu manjo de miojo porque eu gosto de miojo, tá, gente? É um negócio, o Senhor sabe. Há redenção nisso também. Mas o meu miojo é diferenciado, não é qualquer miojo. Na época de um Japão, China e Coreia, pós-guerra, destruidaço, as pessoas pegavam filas muito longas, esperando no frio, por uma refeição quente. Talvez a única refeição que eles teriam ali, naquele dia. E era um macarrão com caldo de galinha, um caldo de alguma coisa que eles tinham. Uma comida barata, para vocês terem noção, arroz era artigo de luxo nessa época, inclusive na Coreia. Então arroz não esquece, macarrão é mais barato. Pegavam muito frio. E esse homem, indignado, ele nem é cristão, tá, gente? Indignado, falou assim: não é possível que essas pessoas fiquem o dia inteiro nesse frio congelante, esperando um macarrão que o miserável lá está fazendo. E ele gastou todo o seu recurso, tudo. Ele quebrou 2 vezes até chegar na receita do miojo que funcionava. Ele gastou todo o seu recurso que ele tinha, até acho que a esposa quis largar ele. Tem uma história meio louca até por disso, para resolver essa dor do japonês e do chinês na fila do macarrão quente. Isso é uma resposta que as pessoas nem sabiam que elas precisavam. Esse cara ganhou um reconhecimento do Japão, equivalente a um Nobel, prêmio Nobel japonês, por ter ajudado o povo a sobreviver uma época de guerra e fome. Soluções que os filhos de Deus vão começar a liberar quando acessarem o coração do Pai, a mentalidade do Pai. E o mundo mal sabe que nós temos acesso a essas soluções criativas celestiais. Quem começou o movimento de acabar com a escravidão no mundo, lá na Inglaterra, foi um homem movido por um coração de indignação santa. E ele se dedicou para mudar as leis da Inglaterra sobre a escravidão. Era um problema que o mundo falou: não, isso aqui não tem, vai tocando, vai levando.
está sendo bom, está ganhando dinheiro, está funcionando. Mas o mundo mal sabe que os filhos de Deus acessam as soluções mais criativas, porque Deus é criativo, Deus é o que criou todo mundo, Ele sabe a resposta de todos os problemas. Sabe quem tem a solução para a pauta LGBT na igreja? Deus. E sabe que Deus já vem falando? Antes do passo da verdade, existe o passo do amor. Mas como amar essas pessoas? De maneira sobrenatural. Sabe como nós vamos resolver a questão da Palestina? Deus, porque a Bíblia já fala o que vai acontecer. Então existe uma expectativa na manifestação sobrenatural dos filhos de Deus. E quando você acessa esse lugar, você vai ter ideias. Eu não estou falando que você vai ganhar um prêmio Nobel, estou falando de coisas simples da tua vida. Problemas que, eu vou dar um exemplo prático da minha vida. Um problema que eu falava assim: Deus, eu tenho uma cunhada que me odeia. Ela acha que eu enganei meu irmão. E o meu irmão é um bunda mole que não consegue falar a verdade para a esposa dele. E ela acha que eu enganei ele, ela me odeia, eu odeio a minha esposa. Deus, faz alguma coisa. Eu não vou atravessar a autoridade do meu irmão para falar para ela, então, o seu marido, que é meu irmão, por acaso, é um bunda mole. E ele não tem coragem de falar que é o erro dele e está jogando a culpa para cima de mim. Falei, Deus, me dá uma solução. E Deus me deu uma palavra profética. E eu mandei uma mensagem para ela: olha, eu sinto de Deus declarando isso sobre a sua vida. Alguns meses depois ela fala: eu estou indo para São Paulo, podemos jantar? E foi uma noite de reconciliação. Eu não sabia por onde começar a conversa. Ela falou: olha, nós somos família, e eu creio que é melhor nós vivermos em paz, independente de quem fez ou não fez. Eu quero te pedir perdão. E isso começou uma transformação na minha família, ao ponto que semana passada a filha dela ligou para mim. Eu só estou contando testemunho pela primeira vez. A filha dela ligou para mim, e eu não falava com essa menina desde que ela nasceu. Ela falou para mim: tio, eu queria tirar umas dúvidas sobre a Bíblia, posso fazer um vídeo call com você? Eles não moram no Brasil. Claro, Gabi, vamos. E entrei no vídeo call, e ela entregou a vida para Jesus. Gente, isso é uma solução dos altos. Eu nunca poderia planejar um negócio desse. E sabe o que foi mais incrível nessa história? Bem na hora que ela estava fazendo a confissão de Jesus, o sinal começou a falhar, a internet começou a falhar do lado dela. E eu falei: está repreendido, em nome de Jesus. Não, isso não vai acontecer. Falei: Gabi, desliga o vídeo e vamos só no áudio. E aí eu apertei o gravar e gravei o áudio dela. Gravei esse áudio e mandei para os pais. E aí começa uma transformação dos pais voltarem para Jesus. Cara, como é que a gente planeja um negócio desse? Não planeja, a gente pede para Deus. Então acessar o coração e a mente de Deus libera respostas que o mundo está precisando. Anota isso e viva isso. Acho que vocês não aguentam mais me escutar, mas eu tenho só mais uma coisa para dizer. Eu quero dizer que amanhã eu estarei aqui fazendo propaganda. E na verdade, eu até pedi a permissão para o pastor para compartilhar sobre um tema específico, que não é necessariamente sobre a conferência profética, mas é algo sobre a igreja, nós como igreja, I maiúsculo. Eu creio que é uma temporada que Deus está levantando a igreja, com I maiúsculo. E se você quer escutar essa mensagem que Deus tem falado muito no meu coração, cara, dá um jeito de vir amanhã. Eu creio que Deus vai falar com você, porque não é a respeito de uma pregação, mas uma mensagem de Deus. Mas enquanto hoje eu estava pousando aqui, quando você está no avião, você está no alto, e lá é tudo sol, né? É sempre sol, né? Meu filho: nossa, nunca chove, né? Quando a gente anda de avião. Verdade, né, filho? É óbvio, a gente está em cima das nuvens, né? E é sempre sol. E eu não sabia que estava chovendo em Maceió, assim que eu pousei. E eu estava orando no Espírito, e aí eu escutei claramente, compartilhei com o pastor Manassés, escutei chuva. Mas não era chuva, água. Eu entendi que era chuva espiritual. E aí eu continuei orando, falei: Deus, o que o Senhor quer dizer com chuvas espirituais?
E aí eu entendi, depois revendo a palavra que eu tinha preparado já há alguns dias para hoje, eu entendi que Deus vai fazer sementes germinarem. Eu sinto que Deus vai encharcar você com chuvas celestiais. Eu queria que você se colocasse de pé. Se a banda puder ajudar nesse momento de ministração. Eu quero que você se conecte com Deus nesse momento. Feche os seus olhos. Não deixa que nada te distraia.